a todos nós, como estudantes de uma universidade privada, a gente propôs essa aula aberta aqui hoje com o Luiz Alex Saraiva, que é lá da UFMG, ele é doutor em administração, e com o Teodoro Zanardi, que é doutor em educação, professor da PUC. E eles vão falar um pouco para a gente sobre a relação, né, da PEC 55, como que as universidades privadas elas podem ser afetadas, né, com isso. A gente vai ter mais ou menos 20 minutos aí para cada um deles, e depois a gente vai ter um espaço para perguntas e tudo assim. Primeiro, como o ensino superior está hoje, né? Questão do acesso ao ensino superior, como isso vem se desenvolvendo durante os anos, né, as 2 últimas décadas, e depois tratar particularmente da emenda constitucional. Além, eu não sou formado na área da educação, sou doutor em educação, eu sou formado em Direito. Minha formação inicial é da área do Direito, eu sou professor de Direito também, há 15 anos na PUC. Tá? Assim, né, tem o Anuário da Educação, tem outros instrumentos que vieram até analisar o Plano Nacional de Educação, que é uma lei de 2014, foi considerada uma grande conquista para melhor qualidade do ensino e também para o maior acesso do ensino. Nesse acesso nós temos 2 metas de muito difícil concretização para os próximos anos, né? Uma delas é a universalização do ensino médio. Hoje o ensino médio ele tem um índice de matrícula muito abaixo daquilo que seria o esperado. O desejo é que esse ano, pelo menos a emenda constitucional previa de 2009 para esse ano, né, 100% dos jovens de 15 a 17 anos na escola. Isso não significa no ensino médio, e nós temos só 80% dos jovens de 15 a 17 anos nas escolas. E só 60% desses 80% estão no ensino médio. Então, o ensino médio é um grande problema para a sociedade brasileira. A outra grande questão, que é uma questão que aqui tem uma relação maior, é do acesso ao ensino superior, né? Nós saímos do índice de 9% dos jovens de 18 a 24 anos fazendo ensino superior lá em 2001, e hoje nós temos, 2014, não temos hoje porque não tem o índice de hoje, né? Nós temos quase 18% em 2014. Tá? Então nós saímos de 9, foi subindo a curva, em 15 anos chegou a 18% dos jovens no ensino superior, jovens de 18 a 24 anos. Aí a gente se pergunta, né, o que quer dizer esse índice? Ele é bom, ele é ruim? Qual é a proposta para os próximos anos? Começar pela proposta para os próximos anos. Pelo Plano Nacional de Educação, se espera que em 2024, um plano de 10 anos, nós tenhamos 33% dos jovens nas universidades. Então é sair, está aqui na realidade mais próxima da nossa, tem 40% dos jovens na universidade, de 18 a 24 anos. Todos esses outros países, Bolívia, Chile, Venezuela, têm índices superiores ao nosso no que diz respeito ao número de jovens na universidade. Então, esse número é um número ruim, percentualmente é um número ruim, que teve um avanço durante aí 15 anos, mas agora, reportagem que saiu na Folha de São Paulo deve ter um mês, houve uma estagnação nesse número. Nós não conseguimos avançar no número de matrículas no ensino superior em 2015 e provavelmente em 2016 também não teremos avanço nas matrículas do ensino superior. Esse documento, que é um anuário que tira os dados lá do IBGE, né, e do PNAD, ele ainda traz um dado interessante sobre o acesso ao ensino superior. Né? Ele divide aqui entre o acesso dos 25% mais pobres ao ensino superior e os 25% mais ricos da população de jovens de 18 a 24 anos. Os 25% mais ricos da nossa população, o número de jovens
que hoje estão no ensino superior é de 40%, bem acima até a meta desejada. Já os 25% mais pobres, o número é de 6%. Então, cada jovem pobre, de cada 10, não vai um para a universidade, com os instrumentos de financiamento, de cotas que nós temos hoje para o ingresso no ensino superior. Essa desigualdade que ela existe na sociedade, ela se reflete, obviamente, no acesso ao ensino superior. É uma desigualdade brutal. Você pensar que cada 10 jovens, né, da camada mais rica da população que conclui o ensino médio, 4 entram no ensino superior, nós teríamos dos 10 dos mais pobres, meio entrando no ensino superior. Então, essa sociedade que é desigual, ela produz também o acesso ao ensino superior que é desigual. Eu até costumo brincar com meus alunos que estão no ensino superior que nós formamos uma elite, porque de cada 10 jovens que hoje tentam entrada no ensino superior, só 2 conseguem vaga nas universidades. E a nossa meta é que 3 consigam. A gente não tem uma meta acima disso. É claro que vai continuar com a desigualdade. Ainda sobre o ensino superior, hoje mesmo eu estava lendo uma pesquisa feita em São Paulo, que é um problema estrutural da nossa sociedade. Apesar desse pequeno número de jovens que têm esse acesso, né, já há cruzamento de dados contando que não tem lugar ao sol para todo mundo. O número de pessoas com diploma que depois não conseguem emprego na área que se formaram, ele é um número muito significativo dentro da nossa sociedade. Aí a gente pode falar sobre 2 perspectivas, que muita gente até adota essa perspectiva. É que o ensino superior não tem qualidade, que a graduação não teve qualidade, então aqueles que fizeram a graduação de qualidade, eles vão arrumar o seu lugar ao sol, o seu emprego na sua área. E há uma outra perspectiva, que é a que eu acho a mais interessante, é que a nossa sociedade ela não tem se desenvolvido ao ponto de ter empregos para quem tem uma formação mais qualificada, né? A gente tem uma estrutura, que é uma estrutura ainda muito pobre para atender aqueles que têm uma formação mais elevada. Então, eu acredito que o nosso sistema produtivo, ele não investe, ele não se preocupa com a contratação da mão de obra qualificada, e essa mão de obra qualificada ela acaba sendo precarizada. No campo do direito, onde eu tenho até mais contato com pessoas que se formam no direito, eles formam, faz bacharelado em direito, faz com a qualidade que é possível para eles, mas é óbvio que esse profissional tem qualidade, depois eles vão para o escritório atender telefone, né? Quando não vão ser explorados, né? Essa semana até teve uma decisão, só para mostrar essa situação no ensino superior, no direito tem uma profissão muito bonita chamada advogado associado. Ele fez direito, passou na prova do OAB, e aí ele é contratado por um grande escritório, um médio escritório, como advogado associado. O nome é bacana, não é? O que o advogado associado faz? Ele tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Ele tem que ter de preferência carro para viajar, e ele recebe R$ 1.500 e não tem carteira assinada. Todos esses advogados associados, eles são empregados, só que não estavam recebendo como empregados. Não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem INSS. Então há uma precarização daquele que teve um diploma superior, teve uma qualificação, investiu na graduação. Então, esse panorama é um panorama preocupante, é uma estrutura preocupante, é uma estrutura desigual, e mesmo com todo o investimento que muitas vezes os nossos jovens fazem, eles vão chegar ao mercado de trabalho que não desenvolveu condições para recebê-lo. E como não tem essas condições para reconhecer através de um bom salário, de uma função adequada à sua formação, eles vão colocar a culpa na qualidade da educação, vão adotar aquele velho discurso e repetido discurso da crise na educação. A crise não é na educação. A nossa sociedade tem uma crise estrutural, e para culpar o indivíduo, individualmente, ela vai pegar e falar que a formação dele é ruim. Não é essa estrutura, né, das indústrias, do comércio, da tecnologia, que é inadequada para receber esses jovens. Bom, então o quadro agora ainda não é bom. Agora não é bom, não. Ele não tem ainda
Ele não tem a visibilidade de um quadro bom, de uma estrutura boa para receber aqueles que concluem o ensino superior, como não tem para receber os outros jovens que nem o ensino superior fazem. Qual o grande lance da nossa PEC? Né? Essa semana, eu não sei quem viu, mas eu até carrego agora debaixo do braço, o parecer de um consultor do Senado, né, que falou da constitucionalidade da PEC. Né? Novamente, antes de entrar na questão do ensino superior, vale a pena dizer que ela é inconstitucional porque ela nos priva nos próximos 20 anos de escolher outro projeto de governança, outro projeto de sociedade que não esteja vinculado a essa PEC. Ao estabelecer por 20 anos esse teto de gastos e esse índice de correção para a continuidade dos gastos, ela nos impossibilita de escolher um governo que rejeite essa PEC. E a PEC, é assim, só o povo que é do direito, que é mais tarado, que gosta de pegar e ler, né? Eu nem sei se todo mundo lê a PEC. Diz o Temer que não entenderam a PEC. Mas a PEC, ela ainda traz um dispositivo absurdo, que eu vou ler aqui, que vale a pena propagar. As vedações previstas nesse artigo aplicam-se também a proposições legislativas. A emenda constitucional, ela proíbe emenda constitucional que altere no futuro, nos próximos 20 anos. Né? Ela proíbe o presidente mandar uma proposta ou qualquer deputado, senador, falar daqui a 4 anos assim, olha, vamos revogar essa porcaria. Né? Então, ela tem um problema com a democracia. Né? A PEC, ela ataca frontalmente a democracia. E onde ela vai ao ensino superior? Ela vai ao ensino superior no momento em que ela faz uma opção que os gastos públicos devem ser depositados para pagamento de dívidas e para a saúde fiscal do nosso país. Ela não está preocupada com essa geração inteira que virá e com a necessidade de maior investimento no estudo. Esses 33%, que é previsão do Plano Nacional de Educação, ou mesmo a universalização do ensino médio, ele de certa forma fica congelado nesse momento. A PEC, ela fala que em 2017 não haverá esse teto para a educação, ele começará em 2018. Aqueles que olharem lá vai ver que há uma exceção para a educação, mas 2018 começará e irá até 2036 essa correção. Há algum cinismo no debate sobre isso, porque nas disposições transitórias, aí falando da educação, disposições transitórias não, na exposição de motivos, né, as leis, quando são enviadas para o Congresso, elas trazem uma exposição dos motivos, e ali tem alguns indicativos do que está se desejando com a lei. Diz o seguinte, né, a Constituição estabelece que as despesas com saúde e educação devem ter um piso fixado como proporção da receita fiscal. Esse piso hoje é de 18% da União, dos recursos da União, 25% de Estado e município. A PEC, ela já estabelece 15%, ou seja, reduzindo o investimento na educação. E note que estamos tratando aqui de limite mínimo de gastos, o que não impede a sociedade, por meio de seus representantes, de definir despesa mais elevada para a saúde e educação. Aqui está a parte do cinismo. Né? O que tem na Constituição realmente é um piso, mas esse piso ele tem funcionado como teto de gastos. Então, aquele representante que assume o Estado, o município ou a União, ele tende a gastar somente aquilo que é a parcela obrigatória. O que eles estão buscando com essa PEC é reduzir essa parcela obrigatória e ela não ter a correção adequada acompanhando o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, hoje nós temos, para o ensino superior, a partir de 2001, o FIES, e tivemos o ProUni como forma de estimular esse crescimento. O governo federal, da era Lula, Dilma, né, entendeu que as universidades públicas não seriam suficientes para atender os jovens que nós necessitamos que tenham uma formação superior. Então, ele também investiu, assim como o Fernando Henrique tinha investido, na expansão das instituições privadas. O Fernando Henrique só tinha investido na expansão das instituições privadas. O Lula e Dilma tiveram expansão das instituições
públicas, mas é uma expansão que não atende. Aqui tem até o índice, hoje nós temos por volta de 6 milhões das matrículas em instituições privadas e uns 2, alguma coisa assim, em instituições públicas, mas dá uns 3/4 em instituições privadas. Então, foi necessário financiar as instituições privadas através das matrículas. FIES e ProUni implicam nesse financiamento. Tá? A PEC, ao estabelecer esses parâmetros, ela vai começar, né, pelo menos é a projeção que eu faço, o ensino superior ele vai começar a ser financiado não mais pelos bancos públicos, não vai ser mais financiado pelas entidades públicas. O governo não vai se comprometer a esse tipo de renúncia fiscal, em que pese esse ano ele já ter liberado o dinheiro do FIES. O caminho é a parceria com o privado. E isso já é sinalizado por vários governos que têm esse tipo de programa. O tipo de financiamento esperado é aquele que o Luciano Huck já está fazendo propaganda. O Luciano Huck está na vanguarda do momento. Qual é o nome do financiamento? Eu até esqueço. PEP, né? Um nome bacana. Então, o PEP seria um modo de financiar as instituições privadas. E eu vou além, não é financiar os alunos, é financiar as instituições privadas, porque esses alunos eles vão ter uma dívida cada vez maior para pagar. E quando você ainda desenha um quadro de certa estagnação ou congelamento na economia, a pergunta que a PEC nos traz, porque tem que ligar uma coisa à outra, é como eu me endivido para fazer o ensino superior, me endivido mais do que me endivido hoje, com FIES, né? E ainda, ao sair, eu tenho uma sociedade que, de certa forma, se congelou em razão da própria emenda que traz um teto de gastos. Aí, o que estão esperando, e aí isso é tranquilo para mim, é que o desenvolvimento do Brasil nos próximos 20 anos, seja ele na educação básica, ou seja no ensino superior, seja ele na infraestrutura, saneamento básico, entre outras coisas, seja feito pela iniciativa privada. É uma confiança que é depositada na iniciativa privada como aqueles que protagonizarão o nosso desenvolvimento no futuro. Eu que vivi a década de 80 e 90, assim, lembro muito bem que essa proposta foi uma proposta que não deu certo. Ela não deu certo na década de 90, houve a manutenção de um alto índice de desemprego e um pequeno número de pessoas fazendo universidade. Tinha financiamento na década de 90, mas era um financiamento que não proporcionava às classes mais pobres irem para os bancos universitários. Agora nós tivemos um aumento na última década, só que nós estamos numa proposta que retrocede. E qual é a dificuldade dessa proposta? O Temer foi ontem ou antes de ontem, ele falou que os alunos que estavam ocupando as escolas não entendiam sobre a PEC. Aqui não cabe falar de toda a PEC, mas não entendiam. Não entendiam porque essa não foi a proposta que ganhou a eleição para presidente em 2014. Essa proposta, se fosse feita por qualquer candidato em 2014, não teria sucesso, porque ao entender a proposta, qualquer um percebe que hoje é profundamente desigual. Ao congelar isso, vai haver uma manutenção da desigualdade e, por outro lado, uma acentuação das desigualdades. Nós vamos ter uma dificuldade daquele jovem que está concluindo o ensino médio e não tem a família para bancar, ou não tem a família para preparar, ou não tem a família para pagar 50 mil para fraudar no Enem. 50 ou 180, o pai falou que foi 50, tá? Eu não acreditei na história de 180. Fiquei assim, não, medicina não é não. Medicina, o preço da medicina, para aqueles que não sabem, quando falaram que é 180, eu falei que valia a pena. 8, 9 mil por mês. Então, em um ano e meio, um pai desesperado que proporciona a fraude, ele falou que não sabia também, tá? Ele deu 50 mil para a filha, mas não sabia para que era. Um pai desesperado, aí a filha vai ter a federal para estudar e não vai gastar, dá quanto? 9 mil? 180 mil dá em 20 meses, né? O curso de medicina são 6 anos. Então, esses sujeitos que não têm essa possibilidade, né, de recorrer ao financiamento da família, de qualquer forma, o financiamento da família para fazer
curso numa instituição privada ou para fazer numa instituição pública, porque depende do preparo num cursinho pré-vestibular. Eu nem vou falar que é escola de ensino médio boa não, porque as chamadas escolas de ensino médio boas, essas que estão aí no ranking do Enem, elas não são escolas de ensino médio, elas são cursinhos preparatórios para fazer uma prova. Elas não estão preocupadas com a educação básica desses jovens, elas estão preocupadas que esse jovem dê a elas o índice para elas colocarem no outdoor. Não são verdadeiramente escolas. Pelo menos antigamente isso tinha nome de curso preparatório. Hoje ele chama de escola e o governo ainda vai e faz propaganda gratuita fazendo o ranking do Enem. Então nós andamos muito mal numa proposta, ao meu ver, que vai estagnar os gastos públicos quando o Brasil só desenvolveu nessa última década a partir de gastos públicos. Essa lenda da parceria privada, né, para mim ainda não funcionou. Tudo que eu vi, eu nunca vi a parceria privada realmente gerando empregos a partir da sua produção. Nós temos um caso hoje notório, chamado Oi. A Oi foi entregue à iniciativa privada, a iniciativa privada por um tostão, foi toda financiada, a Oi quebra e agora nós vamos ter um projeto para socorrer a Oi, colocando mais dinheiro público na iniciativa privada. Assim, eu falo em defesa da universidade pública e gratuita. Regular a forma de acesso e a qualidade desse ensino, que é muito variada. Vocês sabem aqui melhor do que eu, que há universidades e universidades, faculdades e faculdades para todos os níveis, gostos, né, e etc. e possibilidades. Por quê? Porque esse é o jeito que, numa lógica de mercado, sendo a educação um produto, é um produto que pode ter bolsos e qualidades variadas. E isso é uma questão problemática. Porque depois o feitiço se volta para o feiticeiro e essa lógica de essa perspectiva bacharelesca, que nós temos no Brasil uma cultura de bacharelismo, você tem que ter o curso superior, faz com que eu jogue uns contra os outros e diga, se você tivesse sido bom o suficiente, você tinha estado na federal, portanto responda pelo curso que você escolheu, quando muitas vezes não foi escolha, era o que eu podia pagar, ou o que eu pude passar com todas as deficiências da minha educação. E o que acontece? Isso vira argumento para eu também hierarquizar salários e hierarquizar acessos, né? Então, eu passo a ter limites muito objetivos para definir até onde você pode chegar com o curso feito na faculdade tal e tal. O que é evidentemente uma coisa muito perversa, porque ela traz uma outra questão muito séria para nós. Como nós estamos falando de mercado, nós criamos também uma coisa que eu chamo, bom, está gravando, mas eu vou falar, eu sempre falo isso mesmo, uma lógica de lavagem de diploma na pós-graduação, tá? E tem vários lugares, eu não vou citar quais, mas vocês podem achar isso facilmente por aí pela internet, que oferecem cursos de especialização, MBAs, etc., para todos os gostos e todos os bolsos, e você, vindo de uma faculdade menor ou de um lugar menos prestigiado, vai fazer especialização nesses lugares, porque a partir daí você diz, eu sou especialista por tal lugar, e aí você lavou aquele diploma que tem aqueles problemas. Sendo que esses cursos são de baixa qualidade também. Estamos falando de negócio, estamos falando de mercado. E é uma lógica que, obviamente, vai interessar quem pode se apropriar desse capital, quem pode se apropriar disso em termos de lucratividade, e vai fazendo com que o direito se torne, na verdade, uma questão de consumo. E nós somos transformados, assim, de cidadãos em consumidores. E, obviamente, essa perspectiva, ela é muito problemática. É importante, com relação a essa PEC do fim do mundo, né, nós termos em mente uma série de questões que elas estão associadas a essa ideia de limitação dos gastos, né? Porque se vocês já ouviram os defensores da PEC, eles falam o tempo todo de que não responsabilidade fiscal é importante para o país no momento, porque enquanto nós foram investidos em o volume de recursos que foi investido em política social quebrou o país, e se não tivesse tanta gente recebendo Bolsa Família, se não tivesse tanto pobre, enfim, se não existisse pobre, o país seria bom, né?
Então, como esses pobres se gastou muito para que eles tivessem direito, para que eles existissem e tudo mais, vamos cortar tudo que vamos voltar à normalidade. E já começaram umas coisas muito descaradas, né? Redução maciça de vagas nas federais já a partir do ano que vem, né? A ameaça muito clara que houve a questão do FIES, né? Vocês lembram como que a mídia jogou com isso de maneira perversa? Eu fico imaginando quem era beneficiário ter que lidar com isso, né? De eventualmente ter que parar o curso e tal. E outras coisas que se anunciam de forma muito evidente como uma ameaça muito séria a esse lugar, que é um lugar de cidadania mesmo. Claro que todas as críticas podem ser feitas e devem ser feitas ao quanto que essas políticas voltadas, essas políticas, a gente chama de direitos sociais, mas assim, é o mínimo que foi feito, né, como Bolsa Família, etc. O quanto que essas políticas foram imperfeitas, porque elas permitiram a inclusão dessas pessoas do ponto de vista econômico, mas não do ponto de vista dos direitos. Então eu podia parcelar uma geladeira em 1000 vezes, e isso permitia que eu comprasse, mas isso não fazia com que eu fosse, por exemplo, eu não fosse revistado pela polícia. Né? Então, houve uma discrepância muito grande porque os pobres continuaram a ser tratados como pobres. E nós temos, historicamente, no Brasil, preconceito enorme com relação a pobres. Né? E isso vai fazer com que os lugares de privilégio sejam cada vez mais justificados e as pessoas sejam segregadas em função do seu nível socioeconômico, como se fosse natural ou se fosse esperado que certos lugares eles não são lugares para pobre estar. Né? Então, e esse lugar, por excelência, infelizmente, a gente começa essa discussão pela universidade pública, infelizmente, que seria o primeiro lugar para esse momento inicial. Eu queria falar para vocês sobre especificamente os desdobramentos disso, da PEC, essa PEC do fim do mundo, na iniciativa privada. Tem números muito variados sobre isso, porque vocês sabem que a área financeira das organizações é sempre um problema da gente ter acesso a elas, mas há números que vão variar, as estimativas, que entre 28% e 46% dos recursos das instituições de ensino superior privadas de Belo Horizonte, elas estão vinculadas a pessoas que são beneficiárias ou de ProUni, ou de FIES, ou de algum tipo de programa governamental. 28% a 46%. Não precisa ser da área de administração e economia para pensar que com um número como esse, nós estamos falando de instituições que estão literalmente com a faca em cima da cabeça. Porque se o governo passa de alguma maneira a não financiar ou não privilegiar este grupo, eu estou falando não só de pessoas que vão sair da universidade, eu estou falando de quebra financeira dessas instituições. O argumento de responsabilidade fiscal, ele é absolutamente irresponsável do ponto de vista social. E nós já vimos esse filme antes, tá? Os mais velhos aqui, mais experientes, né? Falar esse negócio de idade é constrangedor. Devem lembrar aqui que na época do Collor, foi esse o argumento para abrir de que a indústria brasileira precisava de ser competitiva internacionalmente por causa da globalização. Era essa a palavra da modinha, né, no momento. E de um dia para o outro, as alíquotas de importação caíram para 0%. E se vocês tiveram a oportunidade de conhecer a região do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, a região de Franca, em São Paulo, eram regiões ricas e tal. As pessoas passavam fome nesses lugares. Por quê? Porque o governo, sob a ótica regida por um princípio econômico, e a economia aqui sendo entendida como ciência aplicada, mas não social, eu vou ficar de olho nos números, no que eles me dizem, e não vou prestar atenção na demanda da sociedade. Isso já aconteceu antes. Esse projeto de país baseado na economia, ele não nos interessa enquanto povo, porque nós estamos falando de penalização de muitos, da maioria de nós, para atingir índices ou rankings ou coisas do gênero que vão trazer benefício para um grupo muito pequeno, como historicamente tem acontecido. Nós já vimos isso com Collor, já vimos isso com Fernando Henrique, e eu não estou aqui nem falando dos partidos deles, embora eu seja crítico ferrenho desses partidos, mas eu estou falando de um programa de governo que não é voltado para o povo. É um programa de governo que é voltado para a economia e para beneficiar quem da economia se beneficia. Contra isso, eu acho que todos nós precisamos nos mobilizar. Tá? Muito obrigado. Instituições públicas e tudo mais, é a única solução que a gente tem para poder sair da crise, enfim. O que eu queria saber se vocês e
porque eu penso assim, eu sou da psicologia, então eu penso pensando na vida, assim, mas se vocês já pensaram em outras estratégias que também seriam possíveis para sair da crise, essas coisas assim. Mirado na educação e na saúde nesse momento, mas a gente está falando de um projeto de sociedade mesmo, né? Eu queria pensar um pouco mais assim, sobre as formas de combater, já que o projeto é um projeto voltado para o mercado, né? O combate a ele se dá no mercado. A gente tem que pressionar essas universidades que estão aí com a faca no pescoço, para que elas entendam o tamanho do risco que elas estão correndo, junto com os alunos, junto com os professores, junto com toda a sociedade em que elas estão inseridas, para que alguma coisa aconteça, ou, enfim, se há outras ideias possíveis. Eu pesquisei, agora só para dividir com vocês uns números aqui, eu levantei os números de estudantes apoiados pelo ProUni na PUC. Em 2015 foram 12.526 estudantes em todas as unidades. A gente está falando meio de um batalhão de pessoas formadas em diversas áreas, né? Isso corresponde a 28% do alunado matriculado. O FIES apoiou 11.367 alunos em 2015. Esse também é um batalhão de alunos. Alguns estudantes já falam em um aumento da burocratização para renovar o seu financiamento, né? As minhas alunas estão contando de financiamento avalistas, né? Agitamento avalista, eles burocratizaram uma coisa, sintetizando aqui, né? Saiu ontem uma notícia de que foi aprovado no Senado o MP do FIES, uma medida provisória que busca transferir, né, a responsabilidade de remuneração das instituições financeiras para as universidades. Então o governo economizaria, né, o termo que eles usam, 400 milhões de reais e faria com que as universidades pagassem aos bancos o favor que elas estão fazendo, né, de bancar o estudo de muitas pessoas. É certamente um desestímulo, né, para que as faculdades continuem tocando o FIES. Pior, porque a escola contrata os seus professores. Não há estabilidade para o professor que trabalha na escola, parceria público-privada. Não creio que no ensino superior o que se desenha com isso uma parceria público-privada. Realmente a privatização. Pensar que quando eu formei o professor da Federal, formei em 99, eu ficava com vergonha de mostrar o contra-cheque dele. Em 99, o professor da Federal ele falava que não queria mostrar seu contra-cheque porque é vergonhoso. E isso é possível fazer novamente. A outra questão que é colocada, agora eu não lembro quem foi, né? Se há uma alternativa. Alternativa A. A gente vive dentro de uma estrutura econômica que ela traz outras alternativas. Tem um professor da Federal que tem Facebook, até ficou desafiando as pessoas que criticam a PEC encontrar alternativa. Primeiramente, a responsabilidade por encontrar alternativa não é minha. Né? É as pessoas que assumem o governo que têm que encontrar alternativas dentro da Constituição e não fora da Constituição. E eles estão encontrando alternativa fora da Constituição. A alternativa que tem não é de garantia de direitos, não é compromisso com garantia de direitos. É óbvio que você tem que ter outra perspectiva do próprio Estado para aceitar outras alternativas. E, por fim, eu acho que o caminho que nós temos é esse que nós estamos aqui hoje trilhando. Amanhã tem uma chamada por uma paralisação que chame atenção. Nós tivemos no passado mesmo, 2015, a ocupação das escolas em São Paulo, no passado recente, e de certa forma o Estado de São Paulo teve que recuar com as questões que ele fazia da chamada reorganização, que era fechamento de escolas. Então a mobilização popular ela tem possibilidade de sucesso, mas a gente tem que intensificar essas mobilizações. Eu acho que amanhã pode ser um dia, não tenho grande confiança que vai ser uma mobilização que vai parar o país, mas que nem que vai sair notícia na Globo disso, tá? Mas que é possível começar a chamar a atenção das pessoas, a gente criar espaços
para debate, né? Acho que até o Temer, no final das contas, ele fez uma provocação e falou assim, vocês não entendem? Então vamos discutir cada vez mais para entender. E quanto mais a gente entende, mais indignado a gente fica, mais a gente tem que recorrer à nossa luta, uma luta coletiva, uma luta que não fique. Hoje, na entrevista que eu dei, a pessoa perguntava assim, que você acha que tem pessoas nas escolas que são contra a ocupação? Pelo sentimento de autopreservação. A gente vive numa sociedade que as pessoas estão preocupadas só com o seu consumo e autopreservação imediata, eles não estão preocupados com o que vai acontecer com o país. Esses meninos que estão ocupando as escolas de ensino médio, hoje, a medida provisória do ensino médio não vai atingi-los. Eles vão formar dentro desse ensino médio que tem hoje, mas é uma preocupação com a educação brasileira, com o futuro de quem virá. Então, eu acho que esse é o sentimento que a gente tem que despertar nas pessoas, né? Não ficar só nesse que eu tenho que me autopreservar, eu tenho que preocupar com a aula que eu estou perdendo amanhã. Eu estou perdendo o meu futuro com o que está sendo decidido. Eu e boa parte da população está perdendo esse futuro com o que está acontecendo. Então, acho que a gente tem que debater cada vez mais para as pessoas perceberem essa ausência de direitos que esse momento pode nos trazer. Eu também tenho as mesmas posições que o professor Teodoro falou, mas eu vou além em algumas questões que ele colocou, tá? Eu acho que o quadro é muito evidente com relação a isso, porque isso já foi feito no passado. Vocês sabem que o atual ministro da Saúde, né, que aquilo não é ministro, ele disse, o projeto dele, ele disse isso explicitamente, que a ideia dele, né, a grande contribuição para o país vai ser criar um plano de saúde acessível a todas as pessoas, ou seja, anunciando que a educação, que a saúde nossa, que é modelo para o mundo inteiro do SUS, bem ou mal, a gente tem saúde para qualquer um de nós, em qualquer sentido, vai acabar. E o mesmo sentido, e a saúde a gente sabe que está sob ataque há muito tempo e tal, né? O mesmo sentido se aplica à educação, no caso das universidades públicas, e o raciocínio é muito simples. Eu deixo de investir, a qualidade cai, falando de um projeto de sociedade, sim, baseado no mercado, baseado na ideia de consumidores, e isso é um retrocesso enorme, porque quem estudou ou vivenciou o Brasil da década de 80 sabe do que a gente está falando. Tudo no país era direcionado para uma classe média que era desse tamanho, e ninguém levava em consideração o que o povo queria, porque o povo não existia, ele não tinha potencial de consumo, ele era ignorado. A gente costuma falar na administração que a única pessoa que se preocupava com o pobre era o Silvio Santos. Sério, porque ele tinha produtos literalmente que era para pessoas de baixo nível socioeconômico. O resto não existia, pobres não existiam, não tinha nada voltado para eles, nada, nem faculdade, carro, não existia essa figura e tal. E esse governo se anuncia com um retrocesso nesse sentido, né? Crendo que desses 200 e tantos milhões que nós somos, né, a gente vai ter uma parcela que vai poder sustentar esse projeto de sociedade. Sobre a questão das alternativas, né, tem uma frase que eu adoro usar, que quem souber morre, literalmente, né? Nós estamos diante de uma encruzilhada muito grande, mas essa encruzilhada ela não pode ser uma missão, né? Nenhum de nós tem o poder de saber, né? Com exceção de Madame Zoraide, nenhum de nós prevê o futuro, né? Do que vai ser e tudo mais, mas eu sei que a gente pode ser responsável pelo presente, nós não podemos nos omitir com relação a isso que está acontecendo, né? Num país que destina 46% dos seus recursos para o pagamento de dívidas e fatores relacionados à dívida, nós estamos falando que o dinheiro está saindo dos lugares onde ele deveria estar para indo para o bolso de banqueiros e de pessoas que exploram essa dívida. E isso é que é prioridade no governo. É para pagar esse dinheiro que eu estou cortando dinheiro da educação e saúde. É para pagar um pacote vergonhoso de 58 bilhões de reais que vai para ajuste de legislativo e judiciário, que a gente está falando de cortar, de congelar por 20 anos os recursos. O caminho que eu vejo para a gente objetivo é ir para a rua, porque político só tem medo de povo na rua. Então amanhã eu conclamo vocês a estarem nessa paralisação nacional. Movimentos de educação e de saúde vão estar todos na rua amanhã. Se espera mais de 30 mil pessoas aqui em Belo Horizonte, tá? E concentrações em áreas diversas. Vai ter na Praça 7,
vai ter no campo saúde, amanhã o indicativo de greve da UFMG vai ser votado na Faculdade de Medicina, que até agora se fingiu de morta, vai ser votado lá amanhã, né? A greve vai ser votada lá. Vai haver ônibus levando um monte de gente para lá, vai ter gente na Praça da Estação, e nós precisamos ir para a rua, mesmo que a gente fique com dozinho de não aparecer na Globo. O mais importante é a gente pressionar nesse sentido, sabe? Porque eu acho que nós estamos, essa ideia de nos fingirmos de morte, nos omitirmos, só favorece a pessoas que não somos nós, sabe? Gente, mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Boa noite. Como sobrou um tempinho e, né, ainda estamos dentro de educação, não vai ser ensino privado, que eu queria perguntar sobre ensino médio, mas ainda vai estar assim, no âmbito da educação. Primeiro, que pensando nessa PEC, eu consigo ver como que ela é a cara do governo atual, porque é impopular, assim como um presidente que não foi eleito por ninguém e que usa uma faixa presidencial que foi usurpada. Então, eu acho que usurpação, não sei se essa palavra é a palavra certa, assim, do que está acontecendo. Mas o que eu queria perguntar era que hoje de manhã eu vi uma propaganda sobre essa reforma do ensino médio, propaganda do governo, e enfim, a propaganda numa sala de aula com uma professora que primeiro ela pinta um quadro horrível de como é o ensino médio atual e propondo essa reforma como uma medida eficaz. Eu ainda tenho dúvidas sobre essa reforma, não sei direito do que ela se trata. E aí, não sei, eu queria ver se vocês esclarecem a gente um pouco nesse sentido, assim, do que se trata essa reforma do ensino médio. Bom, rapidinho. Essa é a minha praia. Eu trabalho com currículo, eu pesquiso o ensino médio. Essa reforma é a volta a 1961, quando teve a LDB, que estabeleceu o ensino dual oficialmente no Brasil. Em 1971, nós voltamos a ter a proposta do escola unitária. Hoje, a educação básica, ela é chamada assim, que seria uma educação, um conhecimento, acesso para todos, do infantil, fundamental e médio. Tá? O que está se pretendendo nessa volta a 61 é uma formação fragmentada. As diretrizes curriculares do ensino médio, assim como a LDB, ela defende a formação integral dos sujeitos que estão na escola. Não há necessidade de antecipar a profissionalização, nem escolhas de áreas do conhecimento com especialização nessas áreas. Assim, até os 17 anos, 18 anos, o jovem teria uma formação com todas as áreas do conhecimento, que são aquelas elencadas pela sociedade como áreas importantes. A proposta de reforma, ela permite só um ano de educação básica no ensino médio, ou seja, uma educação unitária que todos farão. A partir do segundo e o terceiro ano, o jovem deve optar e a escola vai oferecer ou não todas as áreas, são 5 áreas: linguagens, matemática, humanas, ciências da natureza. Eu ainda não entendi porque matemática está sozinho, eu quero ver o jovem que vai ficar ali só na matemática, mas tudo bem, e profissionalizante. Hoje o profissionalizante ele tem que ser integrado, mas aí vai acabar essa integração. Dentro dessa reforma, você tem uma lógica dentro do currículo escolar. Se você coloca alguma coisa e não aumenta a carga horária, você tem que tirar outra. Nesse caso, eles deixaram só 3 disciplinas obrigatórias para todos os jovens em qualquer uma dessas áreas, que é matemática, português e inglês. Hoje o inglês não é obrigatório é uma língua estrangeira. Só que esse governo colonizado, obviamente, ele acha que o jovem que está lá na fronteira com o Peru, ele vai ter que ser obrigado a falar inglês e não aprender o mínimo de espanhol, porque todos vão ter que aprender inglês a partir do Fundamental 2 até o término do ensino médio. As outras disciplinas, elas são disciplinas da área, tá? Não é que arte não vai ter mais no ensino médio, é que ela não é obrigatória. Não é que filosofia não vai ter no ensino médio, ela não vai ser mais obrigatória. Ela vai ter filosofia, por exemplo, obrigatoriamente na área das humanas. Então, o menino que faz humanas, ele fica privado
de estudar filosofia. Ainda temos um problema que não foi definido, é qual vai ser esse currículo e como as redes elas vão escolher as áreas, porque é a rede e a escola que vai escolher a área. Então, a escola pública que está aqui, que tem ensino médio, a escola estadual, ela não é obrigada a oferecer as 5 áreas, ela pode oferecer só 2. Então, você, jovem, não tem interesse por nenhuma das 2, ou você vai buscar uma escola que tenha, ou faça uma dessas 2. Tá? Então, você tem uma antecipação, pensando sempre aí na lógica nossa da educação, na empregabilidade que esse jovem vai ter ao terminar o seu ensino médio, porque o tempo todo é preocupado com a formação para empregabilidade, porque esse jovem ele tem a responsabilidade de ser empregável. Tá? Então você tem um ensino médio que se estrutura de uma forma bem fragmentada em relação àquilo que é hoje, não que hoje não tenha problema. E eu ainda já lancei o desafio, já conversei com outros educadores. Vou dar o nome de uma escola, por exemplo. Perguntei a um educador, amigo meu, com muito mais experiência que eu. Falei assim, professor, você acredita que o Loyola vai adotar esse modelo fragmentado? Qual é a resposta? Não. Não. Esses pais colocam o filho no Loyola, eles não vão aceitar que seu filho tenha uma formação a partir dos 15 anos fragmentada. Essa escola é destinada aos filhos até da classe média, tá? E da classe mais pobre. Mesmo se mudar o Enem, ou o que vier aí a seguir, você vai ter uma classe social, né, desse grupo dos mais ricos, que eles não vão abrir mão da formação básica para os seus filhos. Essa escola será a escola destinada para os mais pobres. Né? E a classe média também, ela entra nessa vibe aí, tá? Porque se mudar o Enem e falar assim, ó, seu filho para fazer vestibular de engenharia, o melhor que ele faça o ensino médio de matemática, vai ter escola preparatória adestrando esse menino para fazer matemática. Aí pensar que o menino de 16 anos, ele já está orientado para que ele vai fazer na universidade, nem saber se universidade ele vai fazer. Porque um discurso da reforma do ensino médio é que isso possibilitará o jovem escolher só o que ele quer e depois entrar na universidade naquilo que ele quer. Que é uma grande falácia. Tá? É uma falácia sem tamanho. Agora, o quadro da crise, só voltar aí, que isso é pintado na propaganda, hoje, eu sou capaz de mostrar estatisticamente que a educação fundamental no Brasil, nos últimos 10 anos, melhorou sensivelmente, através dos instrumentos que são aqueles coletados para dizer da melhora na aquisição dos conteúdos das crianças. O ensino médio ele tem encontrado mais dificuldade em melhorar. Mas a educação fundamental, né, o governo nem divulgou isso quando divulgou a IDEB. Nos últimos 15 anos, ela só avança. Tem até um quadrinho mapa a mapa, que você vai ver no Brasil. A cor era vermelha, uma nota baixa das crianças, né, do Fundamental 1 e do Fundamental 2, como o mapa sai do vermelho, ele amarela, e agora você já tem regiões verdes, que são notas acima de 5 nas provas aplicadas. No ensino médio, a gente não piorou nos últimos anos, o que aconteceu foi que nesse último biênio não melhorou. A nota é baixa, mas não melhorou. Mas não há essa história da piora da educação brasileira, ela não é real. O que você tem nos últimos anos é uma educação fundamental que vem melhorando e o ensino médio que tem mais dificuldade de melhorar. Mas outro dia, até conversando com outra pessoa, fala assim, é óbvio que esses jovens que se formam na educação fundamental melhor, eles vão melhorar daqui a pouco o ensino médio. Então, essa reforma é totalmente inadequada sob todos os pontos de vista, inclusive de ser uma medida provisória. Isso é uma coisa absurda. A Lei de Diretriz e Base da Educação Brasileira de 96, ela nunca foi alterada por uma medida provisória. Sempre foi por um projeto de lei, sempre foi com um debate, pelo menos na Casa Legislativa. Aí chegam agora com essa coisa, que é essa medida provisória, que tiraram de trás da orelha, e aí eu também tenho que ser honesto, porque o deputado federal aqui de Minas, Reginaldo Lopes,
tem um projeto que ele propôs sobre o ensino médio no Congresso, e há uma grande disputa em saber qual é pior, se é a medida provisória ou o projeto de lei proposto pelo Reginaldo Lopes. Tá? Anda muito mal o debate sobre o ensino médio. A única coisa que anda bem é que nós temos um problema de educação e nós devemos promover mudanças. Só que não se ouve professores que estão na sala de aula sobre essas mudanças, nem se ouve os alunos que estão na sala de aula para essa mudança. Tá? É desastroso como aqueles que estão preocupados com a educação ficam surdos para aqueles que são os mais entendedores da educação, que são aqueles que estão na escola.